Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as perguntas que os padres e pastores se negam a responder. Você encontra essas perguntas aqui e você encontra essas respostas aqui também. Então peço a você que inscreva-se nesse canal, ative as notificações do sininho, deixe o seu like para você ser notificado quando eu responder a sua pergunta. É só você comentar ela aqui nos comentários, tá bom? E não esqueça de participar também do Telegram, porque eu publico periodicamente e-books gratuitos por lá. É só você entrar e baixar o seu e-book, inclusive o poder da oração, tá bom? Bom, falando disso, o que nós vamos falar hoje? Quais as perguntas que eu vou responder? Hoje é um bônus, onde eu respondo duas perguntas, não uma, mas duas perguntas de duas pessoas, tá bom? No caso, a primeira pessoa que pergunta não é uma pessoa, mas sim um canal de uma pessoa. E isso é possível aqui no YouTube, tá bom? Então, o Taz Falido pergunta: qual o reino que Deus vai preparar para a gente no futuro? Calma que eu ainda estou dentro da pergunta, tá? E ele também fala se o inferno vai ser no mar ou no fundo do mar. Então vamos responder as perguntas dele e depois eu vou responder uma outra pergunta. Fique esperto que tem mais perguntas por aqui. Olha só, qual o reino que Deus vai preparar para nós no futuro? Será que nós vamos herdar a terra? Será que a nossa existência infinita que Jesus Cristo nos reservou é para morarmos na terra? Será que esse é o plano de Deus? Eu te faço uma pergunta. O que foi dito a Pôncio Pilatos através de Cristo? Quando os judeus perseguiram Cristo, quando Cristo foi traído por Judas, com um beijo tu me traz, e simplesmente Cristo foi levado a Pôncio Pilatos, porque os judeus procuravam matá-lo, mas não conseguiam. E aí começaram a arrumar pretexto para poder condenar Cristo. Por isso houve o julgamento de Barrabás. E aí Cristo foi interrogado por Pôncio Pilatos. E o que Cristo disse? Responde essa pergunta aqui. Cristo disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, o meu reino não é deste mundo. Uau! Chega até a arrepiar. O reino de Cristo não é neste mundo. Com que autoridade vos fala? O próprio Deus personificado na carne, o verbo que se fez carne, o Filho unigênito. Aquele que quando foi batizado, verdadeiramente foi dito, esse é meu Filho amado com quem vos comprazo. Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, é de se presumir o quê? Porque Cristo não inventa mentiras e sim vos fala a verdade. Que o reino dele não é na terra. Agora, qual é o reino na terra? Qual é o reino do ser que vai reinar na terra? Quem que é esse que vai reinar na terra? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, é dito: foi prospectado na terra com seus anjos, e houve batalhas no céu, Miguel e seus anjos, e o dragão e seus anjos, e o dragão caiu. Foi prospectado na terra, foi aprisionado na terra. Quem é esse que está aprisionado na terra, que ludibria e incendeia os homens, os levando à condenação? Quem é esse que está preso na terra e não pode sair, que já foi condenado? As suas virtudes não o fazem mais ser salvos. Esse é o anti-Messias, que vos conhece bem como Lúcifer, entre outros nomes. Então, o único reino que vai ter na terra após 3 anos e meio, ou seja lá o que você quiser imaginar, na terra não vem de Deus. Na terra vem do diabo. Então você tem que entender isso. É importante você entender. Porque se fosse permitido, até os escolhidos seriam enganados. Cristo mesmo disse para Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E o apóstolo Paulo perguntou a Jesus Cristo, mestre, nos conte sobre os céus. E Cristo mesmo disse,
Na casa do meu pai há muitas moradas. Moradas essas que eu vos preparei. Então, onde que é o reino de Cristo? Se ele fala que no céu tem muitas moradas e ele mesmo preparou as moradas para todos nós. Então, o reinado de Cristo é na terra ou nos céus? E o que significa céus? Já que a terra é uma prisão. Então, simplesmente, o reino de Cristo não é na terra. Cristo, ele se manifesta em homem, sendo ele a plenitude de Deus para nos resgatar, para nos salvar do pecado principal de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi muito pior do que você pode imaginar. Tamanho é o pecado que nós pagamos isso, né? Desde o começo, estamos pagando até agora. Então, para você poder entender, Cristo é o caminho à salvação. E olha só que coisa interessante, tá? Você perguntou o seguinte: será que o reino vai ser na terra? O reino de Cristo é espiritual. O reinado do Messias, Jesus Cristo, eu sou o Messias, em grego, Jesus, em francês, Jesus, em português, Jesus, em americano, Jesus. Esse que vos fala, eu sou, o reinado dele é o mundo espiritual. Por isso Cristo mesmo disse, não ajunteis tesouros, onde as traças e as ferrugens tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem tudo consomem, nem os ladrões minam e nem roubam. Então, onde Cristo te ensina a juntar tesouros, porque esses tesouros estarão ali e serão o coração de cada um de vocês. Então, onde Cristo ensina a juntar tesouros? Porque acontece a parábola do jovem e do rico, e ele pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo fala, bom mesmo é só a plenitude do Pai, e ele fala que é preciso seguir as do 20, que se resume em duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo sobre a si mesmo, porque quem ama a Deus, ama a si mesmo, e aquele que ama a si mesmo não vai fazer mal ao próximo, tá? E aí acontece o seguinte, Paulo acha muito pesado essas leis, e diz assim, certamente muitos não serão salvos. E aí o que Jesus Cristo diz é, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Paulo conversa com Jesus, e Jesus mesmo disse, a vós que abdicou de tudo para me seguir, terás um tesouro no céu. E Cristo mesmo diz, para não ajuntar tesouros na terra, mas para que ajuntem tesouros no céu. Então, meu amigo, aqui é o lugar onde a traça, a ferrugem consome. Seja o corpo humano, de carbono, de silício, era pré-diluviana, primordial, a terra, o tempo, as intempéries, tudo consome. Por isso o reinado de Cristo, o reinado infinito de multiversos, universos, de tudo que você pode imaginar, que convém e vem de Cristo, não é na terra. O único reinado que vai ter na terra é do anti-Messias. Então, Cristo mesmo disse, quando você ouvir falar que o Messias está e chegou, não saia. Se tiveres em tua casa, estiveres no teu quarto e falarem na sala, eis o Messias, venha ver, não saia, porque ainda não chegou a hora. Tá entendendo? Esse é o poder, esse é o Deus que eu sigo. Jesus Cristo vos apresenta, o reinado dele não é na terra. Na verdade, a terra é uma prisão, e aquele que vai reinar aqui é simplesmente o adversário, tá? Por isso não devemos valorizar tanto a vida que nós temos. Não devemos juntar tantos tesouros. Mas sim, o verdadeiro tesouro é a crença na salvação de Cristo Jesus. Tá bom? Então, respondido uma primeira pergunta, se simplesmente o reinado de Cristo é na terra. Já sabe que não é. Inclusive, teve um canal chamado Nope7 que disse, a terra irá ser restaurada e Jesus irá governar aqui. Não vai não, meu amigo. A terra será destituída. Todo o processo da terra será cessado. O dia que a terra parou, tudo será cessado. Então, os anjos colherão, farão a última, esqueci o nome, tá? Colheita, a última colheita. E simplesmente haverá um grande julgamento e os que forem libertados estarão livres. Vai ser na terra ou vai ser no céu? No céu. E o céu é uma analogia para o mundo espiritual, para o esplendor divino de Deus. Então, não é na terra, não confunda isso, tá?
E aí ele pergunta o seguinte, o Tássio Falido faz outra pergunta, porque hoje é um bônus, tá? Eu achei interessante trazer essa pergunta também. Onde vai ser o inferno? No mar? Por quê? Porque o inferno, em teoria e na prática, existem, tá? Na prática eu não posso comprovar, mas pela teoria em Cristo existe. E eu também fortemente acredito nisso. Porém, o inferno é dito pela Igreja Católica que está no subsolo da Terra, numa certa distância da Terra. Pode ser que seja verdade. Segundo o livro de Enoque, Segredos de Enoque, o livro de Enoque, é dito o seguinte, que o inferno está na terceira ou quarta camada dos céus. Porque Enoque descreve o céu com camadas. E que o inferno não está debaixo da terra, mas sim nos céus. Então Enoque fala que está nos céus. A Igreja Católica e toda a história é dito que fala que está debaixo da terra. Porém, após o reinado de Cristo, é dito que o inferno será o abismo, não inferno, mas abismo. Inferno é o que nós temos hoje. Abismo é quando vai acontecer a condenação, que o abismo será lançado da terra. Não porque a terra vai ser um lugar de reinado, tá? Porque o abismo será extirpado. Não haverá nem dor. O que é esse abismo? Esse abismo simplesmente, tá? É um local que, na minha visão, pode ser o que Enoque escreveu que estava no céu e que será levado para fora. Agora, o inferno está no céu ou debaixo da terra? É de se pensar que o pecador tem um espírito mais denso e a densidade leva para baixo. Contudo, os mistérios dos céus não são revelados aos seres humanos. Então, é de se pensar também que possa estar no céu. No fim das contas, ninguém sabe. Mas você que herdará os céus, que acreditar em Jesus Cristo, você terá o infinito e poderá perguntar para Jesus Cristo verdadeiramente onde se encontra esse lugar. Apesar que eu nem quero passar perto desse lugar, né? Então existe o inferno, lago de fogo, Sheol, e existe também o lugar que vai acontecer a coisa mais terrível, porque vai ter o inferno e o lugar de julgamento, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, isso aí é reservado para Cristo, tá bom? Eu penso que pode estar debaixo da terra. Lá embaixo pode ser que tenha realmente aí tá, uma fornalha. Mas não é de se presumir também que os mistérios do mundo espiritual possam estar guardados no céu. No fim, não sabemos, mas sabemos que devemos ter temor a Deus e confiar plenamente nele, pois esse verdadeiramente pode te salvar e esse verdadeiramente pode te condenar. Então é ele que devemos ser devoto em nossa oração. Jesus Cristo, ou como você queira chamar, Jesus Cristo, ou como você queira chamar, você queira subverter Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo. No final, tudo é a mesma coisa. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voldes, e comente aqui embaixo a sua pergunta, deixe o seu like, inscreva no canal, tá? É importante, ative as notificações e, claro, não esqueça de participar do Telegram para você poder baixar periodicamente os meus e-books por lá. Inteiramente de graça, de grátis para você, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltes, forte abraço!